Alô, você, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Estamos de volta nesta semana, nesse dia, nesta hora, para começarmos mais um vídeo no nosso canal. FAETAB, Faculdade de Educação Teológica à Distância no Brasil. Desta vez é o quarto vídeo, Aconselhamento Cristão. E para começar, nós temos as 3 perguntas básicas. Pergunta de número 1. O que o aconselhamento bíblico faz parte? O aconselhamento bíblico é parte do discipulado cristão que Deus nos chama a fazer na grande comissão, de acordo com Mateus 28, 19 e versículo 20. Como parte do Ide de Jesus, este nos diz que devemos fazer discípulos em todas as nações. Pergunta de número 2. Qual é o único tratamento para o pecado? O único tratamento para o pecado é a justificação pela fé e a santificação progressiva por meio do Espírito Santo. Justificados pela fé, pois temos paz com Deus, diz a Bíblia. Santificação progressiva só acontece mediante o Espírito Santo. Lógico, é a operação do Espírito Santo junto com a palavra pela fé. É um processo muito poderoso. Pergunta de número 3. A meta do aconselhamento é que a pessoa se sinta melhor? A meta do aconselhamento não é que a pessoa se sinta melhor, senão que sinta a glória de Deus. Aconselhamento cristão. Introdução. No aconselhamento cristão bíblico, a revelação de Deus nas Escrituras tem preponderância. Deus se revelou a nós através da Bíblia. Isto é o que os teólogos chamam de revelação especial. Assim, Deus, nas Escrituras, nos revela de forma especial as verdades sobre si mesmo e sobre a relação do homem em 4 dimensões. Dimensão 1, relação com Deus. Dimensão 2, relação consigo mesmo. Dimensão 3, relação com o próximo. E dimensão 4, e sua relação com a criação. Primeira parte principal, princípios bíblicos para aconselhar. 1. O conselheiro bíblico. Hoje em dia existe a ideia generalizada de que os únicos que podem dar os conselhos são os psicólogos, psiquiatras, orientadores ou profissionais das ciências sociais. Porém, a Bíblia diz outra coisa. Ela afirma que o conselho não é exclusivo para os espertos ou profissionais. O aconselhamento não é uma ciência, é uma questão espiritual. A Bíblia diz que o aconselhamento pode ser dado por parte de toda a igreja. Romanos, Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, Hebreus e Tiago assevera esse ponto, ou fala desses princípios, que a igreja pode aconselhar, ou seja, o membro da igreja é um conselheiro em potencial. O conselho e a Bíblia. Não há ninguém que conheça o homem do que Deus que o criou, e este se tem revelado nas Escrituras Sagradas, para guiar-nos nos assuntos práticos das Escrituras. Assim, as Escrituras é a única fonte de autoridade para resolver nossos problemas espirituais. O aconselhamento sem as Escrituras é um aconselhamento sem o Espírito Santo. Segundo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, nos diz que as Escrituras é útil para aperfeiçoar os santos mediante ao que podemos considerar os meios de aconselhamento bíblico, ensino, repreensão e instrução. Deus é o único e verdadeiro conselheiro, nós somente somos seus porta-vozes. Deus é o nosso verdadeiro conselheiro. 3. O aconselhamento e o ser humano. O aconselhamento bíblico deve partir de uma antropologia bíblica e não de uma humanista ou de outro tipo. Recomendo que um conselheiro cristão tenha lido livros e tenha tido cursos de antropologia bíblica, já que é essencial o entender como Deus vê o ser humano para poder aconselhá-lo de maneira adequada. Continuando, cito aqui alguns princípios que vêm da Bíblia sobre o ser humano. Princípio número 1.
Os seres humanos foram criados com a necessidade de conselho, e isso da parte da humanidade. Desde Gênesis, vemos um Deus que mostra como o homem deve viver. Deus é chamado de maravilhoso conselheiro em Isaías capítulo 9, versículo 6. 2. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, para agradar a Deus, ainda que esta imagem tenha sido distorcida pelo pecado desde a queda. Do contrário do que diz os psicólogos humanistas, o homem não é um animal. Não age por instinto sexual, instinto de sobrevivência, senão por decisões. O homem não tem respostas dentro de si mesmo, nem é autônomo, como proclama o humanismo, especialmente a linha de Carl Rogers. O único que tem as respostas é Deus, e Ele as tem revelado através da sua palavra nas Sagradas Escrituras. 3. O homem não é naturalmente bom, senão que é pecador. O pecado é uma transgressão da lei divina, uma afronta contra Deus. 4. O homem é responsável por seus problemas. Os problemas não devem baixar a autoestima, nem são produtos dos pecados dos demais. Há quem culpe a sociedade ou outros. A Bíblia diz que eu sou responsável por meus próprios pecados, em Jeremias 31, versículo 29 e 30. 5. Em nossa condição pecadora, não somos aceitos por Deus. Portanto, a pessoa ímpia não deve aceitar tal como ela é, nem crer que Deus a aceita como ela é. O aconselhamento e a santificação. A santificação nas Escrituras é um estado, mas também é um processo. De certa forma, somos santos e, igualmente, Deus nos está santificando. Nenhum cristão pode afirmar, eu que sou assim. Isso é negar o processo de santificação. Nós, como crentes, estamos sendo santificados. Estamos em construção, Deus está trabalhando em nossas vidas. O aconselhamento do ponto de vista da santificação é mostrar à pessoa que Deus está mudando ela ou ele através das circunstâncias e não mudar as circunstâncias. Vamos ver o ponto 1. A santificação implica em mudanças pessoais. Todo homem pode mudar com a ajuda de Deus. O mudar hábito não é fácil, mas é possível. Os cristãos não podem dizer que não pode. Lembremos que não há nada impossível para Deus. A personalidade pode ser mudada. Deus nos dá excelentes exemplos nas Escrituras de homens totalmente transformados como Israel, Pedro e Paulo. Não se deve permitir que uma pessoa alegue de que ela é assim e que não se pode fazer nada a respeito. Ela pode fazer, ou seja, ela pode buscar a presença de Deus, que Deus irá mudar a sua situação. Ponto 2. O remédio de Deus para os problemas dos homens é a confissão. Este deve ser primeiramente a Deus e depois às pessoas afetadas na situação ou no problema. A Bíblia demanda restituição. Além do mais, confessar de que se tem pecado contra outra pessoa é pedir-lhe perdão. É bom. E se isto for possível, solicitar sua ajuda para romper as velhas pautas, estabelecer novos padrões bíblicos. Coisa linda é o confessamento, mas lindo mesmo é o perdão dos pecados. Terceira e última parte principal, o aconselhamento e o Espírito Santo. Primeiro, vamos ver aqui. Primeiro, o Espírito Santo é conselheiro por excelência. É chamado por João de Paracleto, ou seja, o conselheiro, e por Isaías de o Espírito do Conselho. Em Isaías 11, versículo 2, ele é o autor da palavra e, portanto, opera por meio da palavra. 3, para que o aconselhamento seja realmente cristão, tem que ser levado em harmonia com a obra regeneradora e santificadora do Espírito de Deus. Recomendamos que o Espírito Santo, junto com a palavra, produza as mudanças na vida da pessoa. 4.
E todo aspecto do verdadeiro crescimento espiritual na vida do crente é produzido por ele utilizando as Escrituras. Quinto, só o Espírito Santo pode obter mudanças fundamentais no coração. Portanto, ele é o elemento indispensável em todo aconselhamento bíblico efetivo. Conclusão: é a prova de aconselhamento cristão, portanto, a quarta prova. Pergunta número 1. O que o aconselhamento bíblico faz parte? Estudar princípios bíblicos para aconselhar. Pergunta 2. Qual é o único tratamento para o pecado? Estudar o aconselhamento e santificação. Pergunta de número 3. A meta do aconselhamento é que a pessoa se sinta melhor? Estudar o aconselhamento e a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, fazer um comentário no vídeo e compartilhar o nosso vídeo. Você que ainda não é matriculado no nosso curso básico em teologia, se inscreva no link aí embaixo. Na descrição do vídeo está o link para você acessar a sua matrícula. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, Deus querendo, em nome de Jesus. Amém.